Saudações, meus pequenos estudantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o professor Adilson. Hoje eu vou ensinar-vos a construir um índice automático de um trabalho em Microsoft Word. Mas antes de começarmos a construir o nosso índice, eu vou primeiro explicar um pouco sobre os níveis dos títulos, porque essa é a parte mais importante na construção de um índice automático, obedecendo também os níveis dos nossos títulos e subtítulos. Então, nós basicamente temos três níveis dos títulos. O nível 1 dos nossos títulos corresponde geralmente aos capítulos e os títulos principais dos nossos trabalhos, por exemplo, científicos ou nossos relatórios acadêmicos e por aí em diante. Então, esse nível basicamente corresponde aos capítulos e os títulos principais. Vou dar aqui o exemplo da numeração dos nossos capítulos ou títulos principais. Quando trata-se de capítulo, nós simplesmente escrevemos aí o capítulo 1 e de seguida à frente escrevemos o tema que a gente quer abordar nesse trabalho. Se não for o caso do capítulo e a gente preferir colocar simplesmente os títulos principais ou os títulos básicos do nosso trabalho, nós simplesmente colocamos aí a numeração árabe, que é a nossa numeração, a numeração que nós usamos no nosso dia a dia, enquanto que nos capítulos nós colocamos a numeração romana. Então, se for o caso de colocar simplesmente os títulos principais, nós vamos colocar a numeração e de seguida vamos colocar o título do nosso trabalho. Outro fator importante que vocês precisam tomar em conta é que a numeração precisa sempre ser manual e não automática. Nós não vamos para aquela função do Word para colocar essa numeração de forma automática. Nós simplesmente colocamos a numeração de forma automática. Os títulos de nível 2, ok? Que são basicamente os subtítulos que hierarquicamente estão embaixo do nível 1, nós geralmente colocamos a numeração em dois algarismos. Vejamos, o título principal nós colocamos 1 e o subtítulo, que é de nível 2, colocamos o 1.1, que é basicamente o tema que está hierarquicamente abaixo do capítulo ou do título principal. E de seguida temos o título de nível 3, que são geralmente os subtítulos secundários. Os subtítulos secundários são aqueles que estão hierarquicamente abaixo dos subtítulos do nível 2. Então, a numeração basicamente seria, por exemplo, 1.1.1. Neste caso, seria um nível hierárquico abaixo do nível 2. Então, vamos colocar a mão na massa na construção do nosso índice automático. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Então, eu tenho aqui um documento preparado para a gente fazer a simulação de construção de um índice automático. Tenho aqui primeiro esses títulos, okay? Este título de conceito de rede de computadores, que é basicamente o título principal do nosso trabalho. Ou seja, tudo aquilo que será abordado cá embaixo será em torno do conceito de redes de computadores. Cá embaixo nós teremos aqui os fundamentos de infraestrutura de redes de computadores, que é basicamente um título que hierarquicamente está abaixo do nível 1, que é o título do nível 2. Por quê? Porque contém aqui dois algarismos. E cá mais para baixo temos o subtítulo do nível 3, que é basicamente um subtítulo que hierarquicamente está abaixo deste título do nível 2. Então conseguem ver que aqui no título, por exemplo, vem tipos de infraestrutura de redes, e aqui embaixo serão listados os tipos das infraestruturas de redes. Por exemplo, tem aqui a rede local, a rede metropolitana e a rede mundial. Então são esses basicamente os títulos e os subtítulos correspondentes aos níveis 1, 2 e 3 do nosso trabalho. Então, para poder fazer a formatação desses títulos aqui e ditar de que nível é para a construção do nosso índice automático, nós teremos antes de marcar, e aqui onde vem Home ou base, nós vamos selecionar aqui a função cabeçalho 1. Clicando aqui, conseguem ver que
a nossa fonte é automaticamente alterada, já deixa de ter aquela formatação básica que nós ditamos na construção do nosso trabalho. Então, nós precisamos fazer uma modificação neste nosso cabeçalho. Para tal, clicamos por cima com o botão direito e vamos para essa opção modificar. E aqui em modificar, vamos para formatações. Aqui em formatações, vamos poder escolher aquelas formatações básicas da construção do nosso trabalho científico, que é, por exemplo, o tipo de fonte Times New Roman, o tamanho padrão, que é de 12 pontos. Os títulos, obviamente, precisam estar todos eles em negrito, então podemos deixar essa opção N marcada. E de seguida aqui, vamos colocar a cor da fonte, automático, e o espaçamento entre linhas, por fim, 1.5. E tudo aquilo que nós selecionamos vem aqui descrito logo abaixo. Então, depois de fazer essa modificação, é só clicar em OK. Então, já modificamos aqui o título de nível 1 para o cabeçalho 1. Se temos aqui o título de nível 2, então teremos que selecionar aqui o Heading 2, que é o cabeçalho 2. Então, significa que, clicando aqui, o nosso título fica todo ele modificado. Então, precisamos fazer aqui a modificação para obedecer aquela nossa formatação normal. Vou fazer o mesmo aqui. Times New Roman, tamanho 12, a fonte, a cor da fonte é automático e o espaçamento entre linhas de 1.5. Ok? Então vejam só, este título aqui é de nível 2, eu não preciso fazer mais a modificação porque eu já alterei aqui. Então eu simplesmente preciso clicar aqui neste título aqui de nível 2 e clicar aqui em Heading 2 ou cabeçalho 2. Agora, este título de nível 3, por possuir aqui 3 algarismos e por também estar hierarquicamente abaixo do nível 2, preciso fazer a alteração ou a modificação lá. Então eu marco, seleciono aqui Heading 3 ou cabeçalho 3, clico com o botão direito para fazer a modificação e de seguida faço a mesma formatação. Times New Roman, tamanho 12, negrito, cor da fonte, por fim espaçamento entre linhas de 1.5. Marco OK. Então eu sei que o meu trabalho contém simplesmente 3 níveis. Se contesse lá 4 níveis, eu podia fazer aqui a modificação do Heading 4. Mas como tenho simplesmente 3 níveis, eu vou deixar assim como está. Então, vou simplesmente marcar. Este, por exemplo, é de nível 3. Então eu clico para marcar e seleciono Heading 3. Este é de Heading 3 ou cabeçalho 3, nível 3, então vou marcar aqui cabeçalho 3. E aqui também temos o título de nível 1, por possuir um algarismo. Se fosse, por exemplo, o capítulo, seria aqui o nosso capítulo 2, que seriam as topologias das redes. Então, neste caso, vou marcar aqui Heading 1 por ser simplesmente de nível 1. Outra coisa que vocês precisam prestar atenção é que se contém simplesmente um algarismo, o nosso título, simplesmente você vai colocar ele como título de nível 1. E se possui 2 algarismos, obviamente título de nível 2. Então eu vou fazer simplesmente aqui as marcações dos nossos títulos e subtítulos e de seguida vou marcar aqui o nível correspondente a ele. Então pronto. Marquei aqui todos os títulos, então eu simplesmente vou selecionar uma página no qual vou deixar o meu índice automático e de seguida vou buscar ele. Como buscar o meu índice automático? Eu vou clicar aqui no guia de menu referências e de seguida venho para esta primeira opção. Conseguem ver que tem aqui o índice. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar esta segunda opção. Conseguem ver que na segunda opção vem aqui cabeçalhos 1, 2 e 3, que são geralmente os níveis hierárquicos dos meus títulos do trabalho. Então eu clico aqui e pronto, eu tenho aqui o meu índice automático construído. Simples quanto isso, pessoal. Então espero vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado também. Se gostaram, deixem o vosso like aqui no vídeo para que muitas outras pessoas possam adquirir esse conteúdo